Bom, falando sobre o valor da causa, inciso 5 do artigo 319, né? Novo Código de Processo Civil. Valor da causa. Deve constar na petição inicial o valor da causa. Também é um requisito imprescindível, requisito importante. Toda causa será atribuída um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico aferível, nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil. Vamos a ele. Toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Dessa forma, ou dessa maneira, é importante saber que o valor da causa, normalmente, será correspondente ao valor da pretensão econômica que o autor da petição terá em juízo. Ainda que a ação não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, é necessário que seja estipulado um valor. Há algumas facilidades em se ter o valor da causa determinado. Um exemplo seria determinar a competência, como no caso das ações que devem ser julgadas pelo juizado especial nas causas até 40 salários mínimos. Além disso, o valor da causa muitas vezes é utilizado para estipular o valor dos honorários advocatícios. As regras sobre o valor da causa se encontram preconizadas no artigo 291 a 293 do novel Código de Processo Civil de 2015. Artigo 292. O valor da causa constará na petição inicial ou da reconvenção e será, inciso 1, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. Juros de mora é atraso. Inciso 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Inciso 3. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor ou autora. Inciso 4. Na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Inciso 5. Na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido. Inciso 6. Na ação em que existe acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Inciso 7. Na ação em que os pedidos são alternativos ou de maior valor. Inciso 8. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Parágrafo 1º. Quando se pedirem prestações vencidas ou vincendas, ou seja, aquelas que ainda vão vencer, considerar-se-á o valor de umas e outras. Parágrafo 2º. O valor das prestações vincendas, que ainda vão vencer, será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano, e se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Parágrafo 3º. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Nesse caso, parágrafo 3º, o juiz corrigirá de ofício um ato próprio seu, por seu livre-arbítrio. No Código anterior de Processo Civil de 73, a impugnação ao valor da causa deveria ser impugnada no prazo da contestação, mas deveria ser autuada em apenso, conforme estipulava o artigo 261 do Código de Processo Civil anterior. Na legislação atual, Código de 2015, no seu artigo 293, tal matéria sobre impugnação do valor da causa deve ser arguida em sede de preliminar de contestação nos termos
do artigo 293 do novo Código de Processo Civil. Artigo 293 do novo Código de Processo Civil. O réu poderá impugnar em preliminar da contestação o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, né? E o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. O juiz decidirá de ofício. Bom, vamos falar agora sobre as provas. As provas com que o autor pretende demonstrar, o autor da petição inicial, né? O autor pretende demonstrar a verdade dos fatos narrados, dos fatos alegados, lá, artigo 319, inciso 6. O autor deve indicar ao juiz, né, o magistrado, como provará os fatos por ele alegados, né, e que são responsáveis pelo surgimento do direito subjetivo que ele alega, né, que ele está sendo requerido pela parte, né, no caso o autor. Esse requisito, as provas, né, é muito importante, pois no momento em que é necessário dizer como será produzida a prova pelo autor, né, fez a petição inicial, dá a oportunidade ao réu de se defender do que está sendo colocado contra ele. Sendo assim, vigora, né, no caso das provas, o princípio do contraditório, concedendo oportunidades iguais para as partes se manifestarem dentro do processo. Isso a gente chama de igualdade de armas, né? Concedendo oportunidades iguais para que as partes se manifestem dentro do processo. Normalmente, muitos advogados não especificam na inicial quais serão as provas que pretendem produzir e utilizam-se do jargão. Abre aspas. Pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova em direitos admitidos. Né? Fica bem subjetivo aí, bem aberto. Mas essa é uma alternativa que peca pela falta de técnica, pois o que determina o inciso do artigo 319, inciso 6, é justamente o que? A indicação dos meios de prova a serem utilizados. Muito embora haja essa exigência legal, né, da indicação dos meios de prova, na prática não surte muita diferença. Isso porque há outros momentos processuais em que o juiz poderá requerer essa providência da parte e dessa forma não haveria nenhum prejuízo ao princípio do contraditório, porque tem outros momentos, né, que ele vai poder apresentar essas provas, né, e o réu contestar. Opção pelo autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Opção pelo autor, se ele quer conciliar, né, mediar a situação ou não. Aí já evita o processo em si, né? Isso aí a gente chama de autocomposição, né? Se ele tiver chegar num acordo, né, tal, aqui, né, audiência de conciliação, e nem para mim nem para você, né? Evita todo um processo. Está lá no artigo 319, inciso 7 do novo Código de Processo Civil. Bom, é um novo requisito da petição inicial. O autor, né, da petição inicial, ou autora, deve constar expressamente, né, se deseja ou não a tentativa de conciliação, que a gente chama de autocomposição, né? Caso não conste expressamente este requisito, o juiz determinará a emenda da inicial. Caso não conste expressamente esse requisito, o juiz determinará que se emenda a inicial, né, contendo essa audiência de conciliação, né, essa opção de audiência de conciliação ou mediação. Contudo, é importante registrar que se o autor indicar que não quer fazer a conciliação, na petição ele já vai dizer assim, ó, não quero a conciliação, mas o réu indicar que deseja a tentativa de conciliação, a audiência será realizada. Na petição inicial, o autor vai dizer expressamente se quer ou não quer, né, a audiência de conciliação ou mediação. Mas, se o autor, na petição inicial, falar que não quer fazer a conciliação, mas o réu, que foi citado, indicar que deseja a tentativa de conciliação, essa audiência vai ser realizada. Ponto final. E nesse caso, se o autor não comparecer ou não nomear alguém para representá-lo, tal ausência na audiência será considerada um ato atentatório à justiça, podendo implicar em pagamento de multa
por parte do autor que faltou à audiência, nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do novo Código de Processo Civil. Vamos a ele. Artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Parágrafo 8º. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação e considerado ato atentatório à dignidade da justiça será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Alguns doutrinadores, estudiosos de direito, cientistas jurídicos, entendem que, pela dinâmica estrutural do novo Código de Processo Civil, que privilegia a conciliação como o melhor caminho para a pacificação de conflitos, sendo omisso o autor neste tópico, a audiência de conciliação e mediação ocorrerá de qualquer forma. No Código de 73, o antigo Código de Processo Civil, o último requisito da petição inicial era o requerimento de citação do réu, artigo 282, inciso 7 do CPC de 73, mas o novo Código de Processo Civil não trouxe novamente tal requisito. Bom, é que a citação é consequência natural do processo. Lógico, citar tem que chamar a pessoa citada para saber que tem um processo, está sendo movido um processo contra ela. Bom, é que a citação é consequência natural do processo, ou seja, é totalmente dispensável. Ora, quando o autor ingressa com a demanda, sua intenção é movimentar o Poder Judiciário para a apreciação de seu pedido, e a consequência lógica disso é a citação do réu. Bom, beleza? Então, assim, o novo Código de Processo Civil de 2015 supriu esse requisito, que era que o Código 73 trazia, que era o requerimento de citação do réu. Pô, isso aí até é ilógico, não tinha nem lógica isso. Ok? Terminamos aqui a petição inicial. Um abraço, até a próxima.